Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de Introdução à Lógica Matemática, hoje falando a respeito das álgebras das proposições. E a primeira propriedade que nós vamos tratar seria a respeito das propriedades da conjunção. Nesse primeiro momento, eu coloco para você que se nós temos as proposições P, Q e R, as proposições P, Q e R simples, quaisquer, e também as proposições T e C, proposições também simples, ok? Só que cujo valor lógico nós já sabemos que T é verdade e C é falsidade. A partir daqui, nós temos as seguintes propriedades. A primeira propriedade é a idempotente, ou seja, se eu tenho P e Q, ela é equivalente à propriedade P. Ou seja, quando tomamos as tabelas verdades de quem? De P e Q e também da proposição P, nós vamos observar que elas são idênticas, ou seja, nós geramos uma tautologia na bicondicional. Portanto, vamos olhar aqui a tabela verdade, nós temos a proposição P, onde ela pode ser verdadeira ou falsa. Mas quando eu pego a proposição P e Q, nós já vimos que nesse conectivo I, nós vimos que para ser verdade, os dois têm que ser verdadeiro. Para ser falso, os dois basta que um deles seja falso. E aqui a gente observa que, como eu estou tratando da mesma proposição, só será verdade se as duas forem verdades. Caso contrário, é falso. Mas quando eu vou para a bicondicional, no se somente se, a gente já viu que se as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, o resultado é verdadeiro. Portanto, eu tenho uma tautologia. E se eu tenho uma tautologia, eu posso afirmar que, neste caso, na álgebra das proposições, com respeito à propriedade da conjunção, nós temos essa propriedade que é a idempotente, ou seja, P e P, ela é equivalente à proposição P. E aí coloquei aqui o exemplo, dois exemplos. Bom, se eu pego a proposição x diferente de 1 e x diferente de 1, é equivalente a apenas afirmar que x é diferente de 1. Ou seja, se x é diferente de 1 for verdade, e novamente é verdade, é equivalente a afirmar que x é diferente de 1, que também é verdade. E o outro exemplo é da mesma forma, x menor do que 0 e x menor do que 0 é equivalente a afirmar que x é menor do que 0. Vamos para a próxima propriedade da conjunção, que é a propriedade comutativa, ou seja, eu afirmar que P e Q é equivalente a afirmar Q e P. Ou seja, não importa se eu vou olhar para P e Q ou se para Q e P, é afirmar a mesma coisa, pois eles terão o mesmo valor lógico. Ou seja, na tautologia é algo que eu teria com todos os termos verdadeiros. Neste caso, eu posso, através da tabela verdade, eu tenho a proposição P, eu tenho a proposição Q. A gente já viu que quando nós temos duas proposições, nós teremos 4 filas, e nessas 4 filas nós tomamos a proposição P, 2 a 2, duas verdades, duas falsidades. Já com respeito à proposição Q, nós vamos alternando verdade e falsidade. E quando eu tomo P e Q, só é verdade se as duas forem verdadeiras. Caso contrário, falso. Então, é a mesma coisa de eu tomar Q e P. Então, o que é que nós observamos? Que as duas fileiras, tanto de P e Q como de Q e P, elas têm o mesmo valor lógico. E como eu vou utilizar a bicondicional, com o mesmo valor lógico, ou as duas verdadeiras ou as duas falsas, o resultado sempre é verdadeiro. Então, nessa propriedade da comutatividade, com respeito à conjunção, nós temos uma tautologia e podemos dizer que P e Q é equivalente a Q e P. E aí, alguns exemplos. Nós temos aqui x diferente de 1 e x maior do que 0, é equivalente a afirmar que x é maior do que 0 e x é diferente de 1. Aí segue os outros exemplos, dê uma olhadinha, dê aquela pausa e tente verificar se o que foi afirmado nesses exemplos também é verdadeiro. Vamos para a próxima propriedade, onde eu tenho a propriedade com respeito à conjunção da associatividade, onde
Se eu pego P e Q e associo com o R, e R é equivalente a primeiro associar o P e Q e R. Aqui está um pouquinho de forma equivocada, mas no exemplo, na construção da tabela, a gente faz essa pequena correção, ok? Bom, aqui o que é que a gente vai notando aqui nesse caso? Primeiro, nós temos três proposições, P, Q e R. Portanto, como cada proposição tem duas situações diferentes, ou verdade ou falsidade, nós teremos 8 filas. E a gente já viu que neste caso a gente alterna primeiro 4, 4, depois 2, 2, 2, por último, alternância simples. No P e Q, a gente lembra que só é verdade se os dois forem verdadeiros. Caso contrário, é falso. Então, somente as duas primeiras filas seriam verdadeiras. Já no P, I, Q e R, nós vamos olhar para esta coluna, no caso a quarta coluna, e eu vou olhar também para a terceira coluna. E lembre-se, só é verdade se os dois forem verdadeiros. Caso contrário, daria falso. E você já vai observar que somente a primeira linha é verdadeira. O resto tudo vai ser falso. Já com respeito a Q e R, aqui está colocado de forma equivocada. Faça essa pequena correção. Você teria que colocar o parênteses entre o Q e R, tá? E a gente viu que no Q e R só é verdade, novamente, no conectivo I, se os dois forem verdadeiros. Então você teria a primeira e a quinta linha, o resto tudo seria um falso. Mas quando eu olho para esta sexta coluna e observo com respeito à primeira coluna, o que é que eu tenho de importante aqui? Somente a primeira linha vai ser verdade. E quando eu olho para a quinta coluna e para a sétima coluna, eles têm o mesmo valor lógico. E se eu for observar a bicondicional entre essas duas colunas, tendo o mesmo valor lógico, é lógico que ou os dois são verdadeiros ou os dois são falsos. E quando eu olho para o resultado dessa bicondicional, tudo será verdade. Se tudo é verdade, eu tenho uma tautologia. E aí eu coloco alguns exemplos para vocês a respeito desta tautologia, ok? Verifiquem se o que o professor afirmou é verdade para esses exemplos dados. E vamos para a nossa quarta propriedade, que é a propriedade da identidade. Tá? Com respeito à identidade, se eu tomo uma proposição simples P e T, ela é equivalente a P. E se eu pego uma proposição P e C, ela é equivalente a C. Parei. Mas o que isso quer dizer para nós? Vamos aqui novamente observar que a proposição T, ela é sempre verdade. A proposição C, ela é sempre falsa. Então, se eu pego P e T, você vai ter verdade e falso. Lembre, no conectivo I, só é verdade se os dois forem verdadeiros. Se um for falso, o resultado é falso. Portanto, e no P e C, o que é que observar? Verdade e falso dá falso, falso e falso dá falso. O que é que eu posso concluir a partir daqui? Se eu tomo a quarta coluna e comparo com o P, olha, se eu estou tomando a bicondicional, verdade na verdade dá verdade, falso no falso dá também verdade. Já quando eu olho para a última coluna e eu comparo aqui, ó, nesse caso a última coluna é uma comparação da bicondicional de P e C, que é tudo falso, com a proposição P, o que é que eu poderia concluir a partir daqui? Bom, deixa eu dar uma olhadinha direitinho aqui, porque eu afirmei que tudo seria verdade. Será se isso é condizente com o que está sendo colocado? Bom, lembre-se, eu estou comparando esta coluna com a coluna referente ao C. Falso com falso dá verdade, falso com falso também dá verdade. Portanto, temos assim que as proposições T e C são respectivamente elemento neutro, ou seja, por que ele diz que é elemento neutro? Porque quando eu olho o P e T, o resultado sempre é P.
E quando eu olho para P e C, o que é que ele vai notar? Ele diz que é o elemento absorvente. Ou seja, como C é tudo falso, quando ele olha para P, ele absorve o P, ou seja, tudo se torna falso. E quando eu olho para P e T, por que ele é elemento neutro? Porque o resultado continua o mesmo de P. Portanto, o T é elemento neutro, porque a proposição é elemento neutro, porque o mesmo resultado continua de P. Já com respeito a C, ele é chamado de elemento absorvente, porque tudo fica falso. E aí eu coloco dois exemplos, a qual você vai ter que verificar essas duas situações que foram colocadas acima. Neste caso, você vai dizer quem é o nosso elemento neutro, ok? Bom, vamos agora para a disjunção. Com respeito à disjunção, nós estamos falando do conectivo OU. Novamente, ele vai colocar as proposições P, Q e R, proposições simples quaisquer. Corrija aqui, risque esse Rzinho aqui. Nós temos novamente a proposição T e C, onde cada a proposição T gera uma verdade e a proposição C sempre é uma falsidade. Vale as mesmas propriedades que nós colocamos com respeito à conjunção. Primeiro, a idempotente, onde P ou Q é equivalente a P. A gente já viu que neste caso, quando eu olho para a minha tabela, nós temos que a proposição P ele pode assumir uma verdade ou uma falsidade, mas quando eu olho para P ou Q, continua a mesma coisa, verdade ou falso. Lembrando que no conectivo OU, nós vimos nas nossas primeiras aulas que no conectivo OU só é verdade se os dois forem verdadeiros, ou melhor afirmando, só é falso se os dois forem falsos, ou a verdade, caso contrário. Portanto, quando eu pego P ou Q e trato da bicondicional do se somente se P, neste caso, como tem a verdade na verdade, dá verdade, falso em falso dá também verdade. No exemplo, nós temos x diferente de zero ou x diferente de zero, é claro que é equivalente a x diferente de zero. E aí segue o outro exemplo. Vamos para a segunda propriedade da disjunção. Neste caso, vale a propriedade comutativa. P ou Q é equivalente a Q ou P. Portanto, a tabela, você vai observando pela tabela verdade. Quando eu olho P ou Q, nós temos as três primeiras linhas verdade e a última falso. Mas quando eu olho para Q ou P, também a mesma coisa. E quando eu olho para a bicondicional dessas duas colunas, das colunas 3 e coluna 4, nós geramos uma tautologia. Portanto, você tem que essas duas, que na disjunção é válida a propriedade comutativa. Está aí os exemplos, verifique se o que foi colocado é verdade. Na propriedade associativa, nós temos que P ou Q ou R é a mesma coisa de olhar, aqui também novamente está escrito errado, como aconteceu lá na conjunção. E vamos aqui para a tabela verdade, já verificando que quando eu olho para esta coluna e quando eu olho para a última coluna, veja que os valores lógicos, linha a linha, são respectivamente iguais. E quando eu olho para essas duas colunas e tomo a bicondicional entre os mesmos, o resultado sempre vai ser verdade, ou seja, você tem uma tautologia. Segue os exemplos. Verifique se os exemplos que nós colocamos vai me gerar essa associatividade. Ou seja, se o resultado lógico daqui, da primeira parte, é ao mesmo valor lógico da segunda. Se eles tiverem o mesmo valor lógico, implica dizer que eles são equivalentes, ou seja, é válido a propriedade associativa. Vamos para a propriedade identidade. Novamente, nós temos aqui o T e o C, só que você vai observar que quando eu pego P ou T, é equivalente a T. A gente lembra que na conjunção, o P e T era equivalente a P. Mas aqui mudou. E por que isso mudou? Porque
Ao olhar essas tabelas verdades, olha o que eu encontro aqui nas tabelas verdade. Veja que quando eu olho para esta sexta coluna e olho e comparo com a quarta coluna, tudo é verdade. Por quê? O T, ele é sempre verdadeiro. E neste caso nós temos o nome que dá a essa propriedade com respeito a T. Ele é o elemento absorvente. Tudo que ele toca de proposição se torna verdadeiro. Já com respeito ao C, ele é chamado de elemento neutro. Por quê? Não importa qual seja a minha proposição P neste caso, o resultado continua sendo o próprio P. O valor lógico de P ou C continua o mesmo de P. Portanto, ele é considerado elemento neutro. Bom, e os exemplos também seguem aí na questão. Bom, vamos parar por enquanto. Na próxima aula a gente dá continuidade a essas propriedades. E é importante que você se atente para esse primeiro momento. E eu já vou dando uma prévia das próximas propriedades. Neste caso, eu estarei tratando da conjunção e da disjunção numa mesma linha, numa mesma situação. Então, até a próxima aula. Eu espero que tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dê o seu like. Se não gostou, dê o seu dislike. Mas aproveita, segue o canal e até a próxima aula.